Nós recebemos aqui com muita alegria nos estúdios da Capital FM o vereador Diego Guimarães, do Partido Progressista. E o senhor continua com a tentativa de instalar a CPI da CEMOB? Parece que a Câmara já está lotada com o número de CPIs. Como é que dá para instalar mais uma CPI na Câmara Municipal de Cuiabá? Bom dia, vereador. Um prazer tê-lo conosco. Bom dia, Antero. Bom dia, telespectadores, ouvintes da Rádio Capital. Agradecer a oportunidade mais uma vez que você nos dá de poder comunicar com o eleitor cuiabano, com o cidadão cuiabano e falar um pouquinho sobre a nossa atuação, nosso trabalho na Câmara Municipal. Nós apresentamos há 2 semanas atrás uma proposta de comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, para investigar, para poder averiguar algumas irregularidades que acontecem na Secretaria de Mobilidade. Irregularidades essas, inicialmente, que se pautavam no transporte coletivo, quanto à ausência da licitação, deveria ter sido feita já há muito tempo, tardou, mas saiu na sexta-feira, mas ainda assim nós temos algumas, já analisando numa análise superficial do edital, nós verificamos algumas irregularidades que, a meu ver, prejudicam o processo de escolha de uma empresa que vai tratar transporte coletivo de Cuiabá, para tratar também de semáforos inteligentes, que já está há mais de 1 ano pago, instalado parcialmente e o sistema não funciona, para tratarmos das altas taxas que são cobradas de pátio e remoção de veículos em Cuiabá, uma empresa do Rio de Janeiro, e que, a meu ver, os preços são abusivos, Antero. A Câmara ela pode apenas 5 CPIs tramitarem ao mesmo tempo. Mas nada impede de que nós coletamos, nada impede que nós façamos a colheita das assinaturas, deixemos protocolar para tão logo se encerre uma CPI, a nossa seja instaurada. Então continuamos sim na busca das 9 assinaturas, já temos 5, em conversação com mais 2 vereadores que inicialmente, por não ter saído a CPI, disseram que iriam assinar, e conversando com os demais colegas, os demais vereadores da Câmara Municipal, para que nós alcancemos o número de 9 assinaturas, possamos instaurar essa CPI, porque a função nossa como parlamentar, para além de produzir leis, para além de fiscalizar o Poder Executivo, é também aprofundar investigações, e um dos instrumentos mais importantes e eficazes que nós temos para isso é a Comissão Parlamentar de Inquérito. A Secretaria de Mobilidade, na minha visão, é uma das que mais toca a vida do cidadão cuiabano, superando após a saúde, após a educação. Acredito que a mobilidade urbana é um dos assuntos que mais toca a vida do cidadão. Por isso, e devido a diversas irregularidades, suspeitas que existem sobre esses contratos que eu acabei de citar, acredito que essa CPI seria uma CPI que poderia prestar um relevante serviço para a população cuiabana. Vereador, a CPI não tem que ter fato certo e determinado? Sim, Antero. E qual que seria o fato certo da CPI? Porque investigar irregularidades na CEMOB não é fato certo, é a CPI do fim do mundo, né? Qual que é o fato certo dessa CPI? Antero, a CPI tem 4 objetos definidos. 4 objetos escritos, definidos e bem definidos. Obviamente não pode ter um objeto indefinido ou demasiadamente amplo que impeça até mesmo quem quer que seja que esteja sendo investigado que possa elaborar sua defesa. O primeiro dele é o contrato, o edital da licitação do transporte coletivo de Cuiabá. Segundo é o contrato dos semáforos inteligentes, que, repito, está pago há mais de 1 ano, instalado apenas parcialmente e com um sistema que não funciona. Ele não está interligado ainda os semáforos inteligentes. E isso prejudica demais ao trânsito em Cuiabá e, a meu ver, há uma complacência. Inclusive, isso está sob investigação também pelo Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas já instaurou um procedimento para investigar os semáforos inteligentes. E, a meu ver, a Câmara Municipal não pode se calar quanto a isso. Requerimento nós já apresentamos, recebemos respostas apenas do contrato, não recebemos resposta ainda do motivo pelo qual os semáforos ainda não comunicam. Aí que eu falo que vem denúncias a nós, por exemplo, na questão do semáforo inteligente. Sim, mas com relação à CPI, qual que seria o fato determinado dessa CPI? Primeiro, acompanhamento do edital da licitação do transporte coletivo. Segundo, contrato de licitação, a licitação e o contrato dos semáforos inteligentes, tá? Terceiro, o contrato da empresa que presta serviço de remoção e guarda o pátio de veículos que são multados, removidos de Cuiabá, o valor das taxas que são cobradas nela, o porquê que essas taxas são tão abusivas.
E por fim, aí é um fato que para mim é um dos mais graves, que é a atuação da Jari, que segundo informações que não foram passadas, inclusive com alguns exemplos de julgamentos, é a Junta Administrativa de Recurso de Infração de Trânsito de Cuiabá. Ela, de acordo com o que nos foi passado, ela julga, de acordo com a conveniência deles e com o sujeito passivo da multa que é aplicada, ela tem posicionamentos divergentes. Se é amigo de fulano, julga de uma forma. Se é amigo do Diego, julga de outra forma. Se é a Janayara que está sendo julgada, julga de outra forma. Então, havendo aí um uso, inclusive político, dessa junta de recurso administrativo que não deveria acontecer dessa forma. Então, são diversas irregularidades, sim, que acontecem dentro da Secretaria de Mobilidade, que nos são apresentadas desde o início do mandato, algumas delas, outras mais recentes, e, ao meu ver, merece, sim, uma investigação mais aprofundada para poder dar resposta ao cidadão. Primeiro fato é dar resposta ao cidadão, e segundo, dar sugestão, se tiver alguma irregularidade mais grave, repassar aos órgãos de controle, seja Ministério Público ou Tribunal de Contas, para que tome as medidas cabíveis contra eventual infrator nesses 4 pontos que eu acabei de falar para você. Tá. Mas quais são as irregularidades que você detectou no edital? Que você acha que pode enfraquecer a questão da licitação? Bom, com relação ao edital que foi lançado na última sexta-feira, ainda fiz uma análise superficial, não sou especialista em engenharia de tráfego, mas pelo conhecimento que a gente tem, lendo o edital, inclusive comparando com o de outras cidades, para mim a primeira irregularidade é a ausência no edital das linhas que serão atendidas pela empresa que vencer, pelas empresas, porque são 4 lotes, né? Pode ser mais de uma empresa que irá vencer a licitação do transporte coletivo de Cuiabá. Como é que uma pessoa que quer concorrer à licitação do transporte coletivo de Cuiabá, ganhar essa licitação, vai quantificar o custo que ela terá para operar em Cuiabá, sendo que não tem todas as linhas explicitadas, não há um anexo ali com todas as linhas que serão atendidas na licitação. Apenas, então, somente tem as regiões, são determinadas no edital, não tem a quilometragem que será rodado pelos ônibus, não tem a periodicidade que esses ônibus terão que atender. A única coisa que tem são as regiões e a quantidade de ônibus que terão que ser fornecidos, Antero. A meu ver, isso prejudica muito para que o empresário, para que qualquer outra pessoa que queira concorrer na licitação do ônibus em Cuiabá, ela possa quantificar o custo que ela terá para operar. Esse é o primeiro ponto. E beneficia quem hoje opera, já que ele é o único que conhece. Ele é o único que conhece o sistema de Cuiabá. Segundo ponto que para mim é muito prejudicial, aí não vou falar de irregularidade, mas é muito prejudicial ao cidadão. O critério escolhido pela Prefeitura de Cuiabá não é o critério da menor tarifa, é o critério da maior outorga. Quem pagar mais para a Prefeitura ganha a licitação. E a tarifa já vem definida, que a meu ver é outro equívoco, agora é um erro. A tarifa tem que ser definida de acordo com o custo do sistema. O custo do sistema é X, divide pelo número de passageiros, define-se a tarifa. No edital já vem estabelecido a tarifa. Para mim é uma irregularidade grave. Tarifa tem que ser definida, os princípios básicos que eu tenho. Qual tarifa que está definida no R$ 4,10. Voltamos aí aos R$ 4,10 que nós temos combatido há algum tempo. Inclusive hoje terá uma reunião da Arsec para novamente tratar desse assunto. A Arsec é a Agência Reguladora Municipal de Serviços Concessionários. Então, numa análise superficial, eu identifiquei esses 3 problemas. Estou encaminhando esse edital para especialistas, pessoas que entendem, inclusive para a Universidade Federal de Mato Grosso, que tem um setor de engenharia só que trata sobre tráfego, que tem estudantes, tem professores que podem talvez subsidiar até a nossa atuação para apontar outras irregularidades. Numa análise superficial eu já identifiquei essas 3, tá? Que a meu ver prejudica a concorrência, beneficia quem está hoje operando os ônibus em Cuiabá, prejudica o cidadão no momento em que estabelece uma tarifa já previamente, sem a possibilidade inclusive de um empresário que vem de fora falar, eu tenho um sistema que eu consigo operar mais barato, a tarifa que eu consigo cobrar do cidadão é X. E beneficia o prefeito, ou melhor, a prefeitura no momento que o critério é maior outorga. A outorga é o valor que é pago para a prefeitura pelo empresário para que ele possa operar em Cuiabá. Então esse foi o critério escolhido para a definição da empresa que ganhará a licitação em Cuiabá. Ao meu ver, muito prejudicial ao cidadão.
Acredito que os critérios que deveriam ter é menor tarifa, maior qualidade, tá? E eficiência do serviço. É o que deveriam ser os critérios. E não maior pagamento de outorga à Prefeitura de Cuiabá. Bem, tem ouvinte aí querendo participar, vamos ouvir. Bom dia, pessoal da Rádio Capital. Uma coisa que deve ser perguntado, até para esclarecimento e pela minha ignorância eu não consigo entender. Sempre usamos semáforo de um só, entendeu? Para todas as faixas. E agora foram comprados semáforos, um para cada faixa, entendeu? Gastando milhões a mais aí para poder fazer esse novo sistema. Será que era necessário mesmo esse semáforo por faixa? Só uma pergunta aí. O semáforo é por faixa? Olha, de acordo com a justificativa que eu já ouvi o secretário Antenor Figueiredo dar, por serem semáforos inteligentes, que, repito, não estão funcionando, não estão interligados, o sistema hoje ele não funciona, ele opera como um semáforo normal, muito embora tenha custado um semáforo inteligente. A razão pela qual dizem eles, né, de terem 3 semáforos seria que o sistema permitiria abrir uma via, uma linha, vamos dizer assim, uma via de rolagem, e deixar as outras fechadas. O sistema inteligente permitiria isso no caso de um acidente, no caso de uma ambulância precisar passar. Só que, repito, já tem mais de um ano, foi pago mais de 15 milhões de reais nesse sistema inteligente, que veio de uma licitação, uma adesão feita de uma ata lá de uma licitação feita lá no Nordeste, Alagoas, não sei, e adaptada para a realidade de Cuiabá, que não deu certo. Não deu certo. Para mim, o que está aparecendo muitas vezes o trânsito de Cuiabá é uma grande árvore de Natal, cheia de luzes vermelhas, luzes verdes. Qual é a necessidade de terem 3 semáforos no mesmo cruzamento para sinalizar a mesma coisa? Sendo que onde a gente anda no mundo, em Cuiabá, sempre funcionou com um semáforo só. Isso, obviamente, encareceu o sistema. Mas se for o semáforo inteligente não funciona, não interliga. Mas se for essa possibilidade de abrir uma pista ou à direita, ou ao centro, ou à esquerda, eu acho que aí o semáforo é inteligente mesmo. Se funcionar o sistema, ótimo. O grande problema é que ele não funciona. Me parece que há aí é o que eu falo, nós precisamos aprofundar a investigação. Me parece que o software necessário não foi comprado, a adesão foi feita só do equipamento, e por aí vai, Antero. Então, por isso que a gente tem a propositura dentro da CPI que envolve a Secretaria de Mobilidade, a necessidade, e aí um dos objetos que a gente define é a investigação sobre esse contrato dos semáforos inteligentes, que, repito, de inteligente ele não tem nada, já que não funciona, ele não interliga o sistema. Vereador, o senhor chegou a propor, e por isso recebeu um processo do prefeito Emanuel Pinheiro, o senhor chegou a propor, antes do aniversário de Cuiabá, que o grande aniversário de Cuiabá, o grande presente seria a prisão do prefeito Emanuel Pinheiro. E ele está processando o senhor por causa disso. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Antero, eu fui surpreendido essa semana quando o oficial de justiça esteve na Câmara Municipal me procurando. Recebi uma citação, 2 citações na verdade, processo civil e criminal, que o prefeito, professor de direito constitucional, né? Emanuel Pinheiro entrou contra a minha pessoa justamente por esse motivo. Uma fala que eu fiz na tribuna da Câmara, dizendo que, apontando várias irregularidades, foram mais de 12 apontamentos que eu citei naquele dia que o Tribunal de Contas já fez, inclusive decisões judiciais que tem com relação ao transporte coletivo, processo que ele responde também na Justiça. E falei que um dos presentes que Cuiabá poderia receber para os 300 anos do Ministério Público e do Poder Judiciário seria a prisão do prefeito Emanuel Pinheiro. Por esse motivo ele vem me processar por calúnia, por injúria, difamação e pedir danos morais. E aí eu fico impressionado, Antero. Eu não sei se é por desconhecimento, se é de propósito, que um professor de direito, ele que foi parlamentar por 3, 4, 5 mandatos, inclusive é aposentado como parlamentar na Assembleia Legislativa, ele me parece que não conhece o tema imunidade parlamentar. Ele não conhece o tema imunidade parlamentar. A imunidade parlamentar é o direito que o parlamentar tem, é a garantia que o parlamentar tem de completa segurança daquilo que ele fala e faz, inclusive,
desde que diretamente ligado ao seu mandato, na tribuna do parlamento que ele representa. E o prefeito... no caso do vereador está escrito até na Constituição, na circunscrição do município. Sim, só que tem decisão. Você não teria essa imunidade se você falasse lá em Acorizal. Sim, inclusive, uma decisão recente do STF, ela amplia essa imunidade para as redes sociais, porque havia uma tese que falava que por estar nas redes sociais vai além da sua circunscrição. Mas até o STF recentemente julgou dizendo que por mais que tenha sido veiculado em redes sociais, isso não impede e não tira a imunidade do parlamentar municipal. Então eu fico a me questionar, Antero, se é por desconhecimento, se é por birra, se não tem o que fazer, se o prefeito não tem o que fazer. Quem advoga para ele nesse caso é a filha do Luiz Antônio Poços de Carvalho. Não estou aqui para julgar ela como profissional, não estou aqui para questionar a sua atuação, mas o que chama atenção é que é a mesma advogada que no caso tem contrato com a FIP, que é a empresa que presta serviço na Secretaria de Saúde. Daquele caso lá atrás, que inclusive o secretário foi acusado de, enquanto secretário, ele é procurador-geral do município, também secretário de Saúde, de estar como secretário e ser contratado por uma empresa que presta serviço na secretaria. Nesse caso, ele alegou, falando que ele não faz mais parte da sociedade de advogados que tem contrato com a FIP, mas no caso é sua filha quem tem, essa mesma filha é aqui nos processa nesse caso. De uma forma muito tranquila, Antero, afirmo publicamente que irei responder, respeito do Poder Judiciário também, irei responder esses dois processos, e no processo criminal, Antero, eu pedirei exceção da verdade. Pois é, na exceção da verdade, o senhor quer provar que o prefeito é ladrão. E eu vou solicitar ao Poder Judiciário uma cópia da Operação Sangria, tá? Porque eu faço a veiculação, quando eu falo da prisão do prefeito Emanuel Pinheiro, eu faço a veiculação ao senhor Roark Douglas, que responde na Operação Sangria por ser a maior organização criminosa que já teve na saúde do estado de Mato Grosso. Ele que foi secretário do Emanuel Pinheiro, ele que foi mantido na condição de secretário, muito embora as denúncias já tivessem sido feitas muito antes do Poder Judiciário, do Ministério Público desencadearem a Operação Sangria, e recai sobre o prefeito severas suspeitas e ele fazer parte dessa organização criminosa. Então, por conta disso, eu vou solicitar uma cópia da Operação Sangria para juntar nessa queixa-crime que o prefeito entra contra mim. Para daí sim, no bojo da queixa-crime e averiguando as investigações que existem na Operação Sangria, a gente verificar se o prefeito Emanuel Pinheiro faz ou não faz parte, se ele é citado, se ele não é citado, até que ponto ele era comprometido com seu ex-secretário, por que ele manteve por tanto tempo esse secretário, e aí, obviamente, a exceção da verdade é um instrumento pelo qual eu posso comprovar, inclusive, que os fatos que eu falei na tribuna não são mentirosos, não são caluniadores, eles são verdadeiros. Não tenho, repito, não tenho qualquer temor, de uma forma muito tranquila, muito sóbria, iremos seguir com esse processo, obviamente também pedindo o respaldo do Poder Judiciário quanto à imunidade parlamentar que a gente tem por ser vereador. Tá, e quanto à questão do paletó, está nesse processo também ou não? Ele não cita, no processo ele não cita nada do paletó, mas é outro fato que a gente pode pegar, né? É até interessante que na petição que o prefeito entra contra mim, ele diz que ele tem uma conduta ilibada, uma vida pública limpa, que nunca recaiu nenhuma acusação contra ele. Então, eu vou, obviamente, na petição que a gente for responder, levar inclusive fatos, pegar o vídeo do paletó, vamos juntar no processo, vamos buscar no Poder Judiciário os processos contra os quais ele responde, vamos pegar a questão das esmeraldas, né, da falsificação das esmeraldas falsas, vamos juntar tudo no processo, até para que o Poder Judiciário esclareça que possa julgar de uma forma fundamentada se a gente falou realmente alguma besteira, uma inverdade ou caluniou alguém na tribuna da Câmara.
A gente fica muito triste, que eu acho que a gente tinha tanta coisa mais importante para estar debatendo e também para estar fazendo. Obviamente, a gente na Câmara Municipal e na tribuna da Câmara, é o nosso espaço, o espaço onde a gente tem para um amplo debate de ideias, debate acalorado. Mas você não está fazendo isso porque o Emanuel está se consolidando realmente para disputar a reeleição? Porque parece que já tem 10 partidos a apoiá-lo na candidatura à reeleição. Olha, se tem, inclusive o seu partido se apoia tem ele. 1, 2, 3, 5, 10 partidos para apoiar Manuel Pinheiro, uma coisa eu afirmo para Cuiabá. Eu, Diego Guimarães, não apoio Manuel Pinheiro em hipótese alguma. Mas o seu partido apoia, inclusive tem cargo na prefeitura. Até que se defina em convenção isso, até que se defina em convenção um apoio para a eleição 2020, eu trabalharei internamente, democraticamente e conforme o estatuto do meu partido permite, uma alternativa diferente para o meu partido. Tá? Eu trabalharei isso, tanto é que hoje tem uma convenção partidária para definir a executiva municipal. Hoje estarei lá participando dessa convenção e na oportunidade já irei falar sobre isso. O meu posicionamento, o posicionamento do vereador Diego Guimarães é levar aos progressistas uma nova opção, uma nova construção, talvez dentro do partido buscar um nome, se for para buscar fora, buscar o nome de uma pessoa que tenha realmente todos os predicados, todas as qualidades de um bom gestor que o Cuiabá precisa. O que o Emanuel Pinheiro demonstra não ter. Se o partido tem cargo, se pessoas vinculadas ao partido têm cargo dentro do poder executivo, aí é problema pessoal de cada um. Não, se tem o partido... um secretário lá que é do PP, né? Não, salvo engano, o partido tem 2 secretários. É o Francisco Vuolo e o secretário Vanderlúcio. Pois é, por E sinal, a propósito, o Vanderlúcio, bom secretário, faz um bom trabalho. o Francisco Vuolo também. Com certeza, nada que desabone o trabalho de ambos, inclusive. Entendeu? Nada que desabone o trabalho de ambos. Mas tem um ouvinte aí querendo falar novamente com o senhor. Bom dia, Altério. Bom dia, pessoal da Rádio Capital. Meu nome é Ismail. Bom dia, vereador. Eu estou bem assim triste com esse edital de licitação, porque as cláusulas estabelecidas por ele é para manutenção das empresas que aqui estão. Eu estou parado aqui no trânsito, no engarrafamento, e eu estou vendo aqui, por exemplo, acabou de passar por mim aqui um ônibus com a idade de 10 anos, que antigamente a gente conseguia calcular, vinha na frente o número, o ano que era fabricado, 10 é a sequência numeral. Então, ele é um ônibus de 2010, tem 9 anos que ele está rodando, ano que vem já não presta, acabou de passar por mim aqui com 10 anos de idade. E a manutenção que eu falo das empresas que aqui estão é porque o edital não prevê uma frota mínima zero muito baixa. Então, tipo assim, é só os senhores pegar quantos ônibus já existem em Cuiabá com a idade de 2019/18 para ser considerado 0 quilômetro, se não dá esse percentual. Outra coisa, andando nos ônibus aqui, todos eles já estão se adequando ao edital, onde pede uma câmera frontal, uma câmera, são 4 câmeras. Eu já andei em 2 ônibus aqui, os 2 ônibus já estão com as 4 câmeras que pede no edital. Então, assim, o edital é para arrumar como está. Mas eu não sou contra isso. Arrume como está, porém dê mais qualidade ao usuário, né? Exigir uma frota zero maior, exigir uma quantidade de ônibus com ar-condicionado maior, exigir ônibus articulados, que agora que começou a falar em licitar, e para dobrar a população, já comprou esses 4 ônibus articulados aí, uma empresa cada comprou. Então, assim, eu acho que eu não sou contra manter quem está de uma forma correta. O empresário venha, participe da licitação e ganhe. Agora, as cláusulas ali é para continuar tudo como está, é um faz de conta, entendeu? Aí a empresa entra e fala que vai pedir reequilíbrio contratual porque não vai dar conta de colocar X ônibus com ar-condicionado amanhã, depois de amanhã e ano que vem, e aí fica essa enrolação. Eu creio que tem que mudar a questão. Tem que mudar a questão do início da operação. Ismael. Eu tenho trabalhado desde o início do nosso mandato, são 2 anos e 5 meses, fechando esse mês de maio, 2 anos e 5 meses de mandato, nesse sentido da necessidade que esse edital seja bem feito. Quem está nos ouvindo, é importante que saiba, esse edital servirá para celebrar um contrato por 20 anos, prorrogar por mais 10, Antero. Então serão 30 anos, quem ganhar essa licitação irá trabalhar no transporte coletivo de Cuiabá por 30 anos.
certo? Hoje eu tenho 33 anos de idade, eu vou estar com 63 anos de idade. E eu não quero fechar o meu trabalho em 2020 como vereador e saber que eu fui omisso em um tema tão importante como é a mobilidade urbana e o transporte coletivo de uma cidade como Cuiabá. Os pontos que o Ismael apontou aqui, o que ele disse, é mais um detalhe que ele está colocando, dizendo que as empresas que aí estão, elas já estão se adequando ao edital, porque possivelmente são elas que vão ganhar. Isso que ele está falando. E o que nós queremos impedir, se vai ser a empresa A, B, C ou D, se é que está operando aqui, o que nós queremos impedir é que elas continuem e com essa qualidade que está, sem um compromisso real de melhoria. O compromisso de ônibus novos não passa de 20%, acho que é 15%. Ônibus com ar-condicionado, hoje a realidade já é de 20%, eles estão falando de ampliar só para 30%. Podendo em 3 anos chegar a 100%, mas isso pode ser prorrogado. Em 5 anos chegar a 100%. O que nós queremos, Antério, e a nossa grande preocupação, repito, aí eu chamo as autoridades competentes, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, que nós encaminharemos hoje para eles uma cópia desse edital, é que nós possamos estar atentos a isso, senão mais tarde nós vamos pagar por isso, a população vai pagar por isso, nossos filhos pagarão por isso, o estudante pagará por isso, o idoso vai pagar, porque é quem depende do transporte coletivo. E uma cidade moderna, uma cidade que funciona, uma cidade do futuro, não é uma cidade que cada cidadão tem que comprar um carro e uma moto para poder se locomover. É uma cidade onde o transporte coletivo funciona, Antero. Então, Ismael, obrigado pelos questionamentos, pelo apontamento que você fez aqui. Eu anotei e vou estar acompanhando isso de perto também dentro desse edital. Aqui tem uma mensagem. Bom dia, vereador. Cite 5 projetos de lei de sua autoria que muda ou mudaria a vida da população, lembrando que a função precípua do legislativo é legislar. Isso que vocês, ele coloca entre parênteses, o senhor e o tal de Abílio criaram com o prefeito soa como pessoal. A população está vendo e percebendo isso. Quem manda a mensagem é Rafael Nunes. Ô Rafael, tudo bem? Muitas das vezes a nossa atuação fiscalizatória, ela ofusca a nossa atividade parlamentar como produção de lei. Primeiro, uma mania que a gente tem é de medir a atuação do parlamentar pelo número de leis que ele aprova ou que ele apresenta. Nós temos uma produção legislativa razoavelmente boa e não é medida por quantidade. Muito embora eu tenha, eu acho, mais de 10 projetos de lei já que eu apresentei. Aprovado nós temos umas 5 ou 6, mas apresentar nós temos mais de 10. Vou citar algumas, tá? Primeiro, projeto de lei, Rafael, que nós apresentamos denominada como emenda da moralidade. É uma emenda que visa mudar a lei orgânica do município para resolver alguns problemas que a administração pública tem. Por exemplo, um dos grandes problemas hoje do Poder Legislativo, do Poder Executivo Municipal, da empresa pública municipal, autarquias que eventualmente tem o município, é que é possível você criar cargo hoje no município sem definir de forma clara, principalmente cargos comissionados, aqui eu estou falando, qual é a atribuição e, segundo, qual é o requisito mínimo para preencher esse cargo. Por exemplo, existe dentro das secretarias o coordenador administrativo financeiro, certo? Que é o cargo de gestão e de execução financeira orçamentária dentro das secretarias, Rafael. Esse cargo pode ser exercido por qualquer pessoa, independente da sua qualificação e experiência. Pode ser nomeado ali um irmão do vereador, pode ser nomeado ali um cabo eleitoral do prefeito, pode ser nomeado ali qualquer pessoa que não tenha qualificação. Não há um requisito mínimo, uma formação mínima, uma experiência mínima. Por meio dessa emenda que a gente apresentou na Câmara Municipal, está tramitando na Câmara Municipal, a nossa intenção é que todo e qualquer cargo, seja ele comissionado, seja ele provido por concurso público, por provimento por concurso público, ele tenha requisitos mínimos. Tá? Além disso, ele amplia a regra do nepotismo também para as empresas que prestam serviço no município. Não apenas para quem é nomeado diretamente, quem é pago diretamente pela pessoa jurídica do município, mas também as empresas que prestam, por exemplo, a terceirizada. Outra lei que nós temos aprovada é a lei que garante às pessoas com deficiência a gratuidade em corrida de rua na nossa cidade.
Tá aprovado hoje e muitas pessoas com deficiência, tenho certeza que tem pessoas nos ouvindo, hoje se beneficiam dessa lei aprovada pelo vereador Diego Guimarães. Outra lei por nós aprovada na Câmara Municipal é a lei que garante aos sabatistas. Aí nós temos, vou citar, uma denominação religiosa que são os adventistas do sétimo dia e os judeus, para que eles possam ter a garantia de que concurso público no município de Cuiabá não vai mais se realizar aos sábados. Preferencialmente, ele aconteceria aos domingos, preferencialmente, mas pode acontecer um dia de semana sem problema algum. É uma lei que nós aprovamos. Outra lei que nós já aprovamos, sancionada e também já está vigente, e que muitas pessoas, isso eu digo, parece uma bobeira que a gente está falando, mas já teve nessa gestão processo seletivo que uma das fases caía ao sábado. E quem conhece o sabatista, a pessoa que guarda o sábado, nós sabemos o quanto o sábado para ele é um dia santo, é um dia de guarda. Muitas pessoas naquele momento, e aí foi da onde originou essa lei, me ligaram dizendo que não entregariam os documentos que tinham que ser entregues naquele processo seletivo da Secretaria de Educação, não entregariam no sábado porque eles estariam ferindo a fé dele. Outra lei que nós aprovamos, Rafael, e aí eu estou citando mais uma e vou fechar por aqui, temos mais também, a Janayara está aqui do meu lado me apontando algumas outras, é a lei que garante também aos sabatistas que eles não tenham mais que frequentar aulas e realização de provas ao sábado, permitindo a ele que seja disponibilizado um dia alternativo para que ele possa fazer uma prova na escola municipal. Isso não é uma forma de exclusão, não é uma forma, essa lei não é uma forma de proteção a um determinado nicho de pessoa. Isso é a consagração da liberdade religiosa. Então, a nossa atuação parlamentar e legislativa, ela é bem intensa também. Mas, infelizmente, Rafael, pela forma com qual a gestão do município de Cuiabá vem sendo feita pela atual administração, a nossa atividade fiscalizatória, ela ofusca muitas das vezes a nossa atividade legislativa, que eu falo legislativa aqui no sentido mais estrito, de produção de leis. E eu te peço, Rafael, acompanha nossas redes sociais, acompanha a nossa produção legislativa, tem nosso site também, procura diegoguimarãesmt.com e me coloco à disposição de te receber no meu gabinete e te falar de todas as demais leis que nós já apresentamos, que já foram aprovadas, as que estão tramitando, as que já foram aprovadas e que impactam diretamente. Hoje, inclusive, nós vamos apresentar uma lei. A lei que nós apresentaremos hoje é para poder criar no município de Cuiabá um cadastro municipal das pessoas que têm lúpus. Por que isso? A pessoa hoje que tem lúpus em Cuiabá, quando ela precisa de um medicamento, quando ela precisa, e é uma enfermidade, é uma doença que o tratamento ele é contínuo e se prolonga no tempo, todas as vezes que ele tem que voltar ao posto de saúde, toda vez que ele precisa do medicamento, ele tem que novamente passar por toda a fase de diagnóstico da doença, para poder apresentar no posto de saúde, na secretaria e retirar o seu medicamento. Qual que é a nossa intenção? Como é uma doença que tem um uso contínuo de medicamentos, a nossa intenção é que se crie um banco municipal, um banco de dados municipal, para que essas pessoas tenham a sua carteira ou então tenham seu nome inscrito lá, para facilitar o acesso ao medicamento. Isso também surgiu de uma reivindicação de pessoas que têm essa dificuldade e nos levaram até a Câmara Municipal. Então, Rafael, estou à disposição, inclusive se você tiver sugestões de leis que possam impactar positivamente o município de Cuiabá, você pode procurar o vereador Diego Guimarães, vamos estudar a questão e, se for o caso, apresentar essa lei. O que eu não faço é lei para encher linguiça. Eu não faço inflação legislativa, porque aí acontece o que a gente ouve de falar muito aqui em Cuiabá. Outra lei também aqui que nós já aprovamos aqui em Cuiabá e que amplia o alcance democrático do poder legislativo, Rafael, uma lei inclusive reconhecida pelo TRE, é a lei que cria o procedimento administrativo no âmbito do município, o procedimento eletrônico dentro do município de Cuiabá para colheita de assinaturas em projeto de lei de iniciativa popular. Uma das maiores dificuldades que existe até hoje para a lei de iniciativa popular, você quer ver um exemplo? A lei da ficha limpa, todo mundo fala, foi uma lei de iniciativa popular, nós coletamos não sei quantos milhões de assinaturas Brasil afora. Não foi uma lei de iniciativa popular. Por quê? Porque não existia um procedimento de validação daquelas assinaturas, Rafael. Então, naquele momento, no Congresso Nacional, um deputado pegou a lei que estava vindo com aquela mais de 1 milhão de assinaturas e ele apresentou como projeto de lei seu. Em Cuiabá hoje existe inclusive um aplicativo
que veio dessa, nós apresentamos essa lei foi aprovada, o TRE estava desenvolvendo um aplicativo, esse aplicativo recepcionou a nossa lei, hoje o aplicativo do TRE chama-se Soberano, é um projeto de lei justamente para facilitar ao cidadão propositura de leis de iniciativa popular. E o cidadão que queira, ele pode subscrever, ele pode eletronicamente, já validado pela Justiça Eleitoral, a sua assinatura num projeto de lei para que mais tarde talvez se torne uma lei vigente no nosso município. Então, agradecer muito a pergunta do Rafael e dizer que a gente está à inteira disposição. Duas questões. O deputado Faisal, ex-vereador, ele acabou de ligar dizendo o seguinte, que ele tinha um projeto da época dele, que não foi aprovado, mas que seria muito interessante, que entre a entrada e as catracas, para passar as pessoas, teria que ter 12 poltronas. Eu não sei porquê, tecnicamente, mas ele sugere isso na questão do transporte. Rodrigo do CPA2 diz o seguinte, discordo totalmente do ouvinte Rafael. A população está percebendo ao contrário. São 4 vereadores contra todo o resto, além do prefeito do Paletó. Parabéns, vereador, pelo seu trabalho árduo. A população está contigo. Se o prefeito sair para a reeleição, irá passar vergonha. E tem mais um áudio aqui para falar com Bom você. dia, Rafael. Não adianta o vereador da oposição apresentar projetos de lei, sendo que a oposição vai ofuscar esse vereador, essas leis que foram mencionadas. Então não adianta, isso não mede a atividade parlamentar, já que ele não consegue aprovar leis, pelo menos que fiscalize. Eu acho que no momento chega de lei, vamos fiscalizar a atuação do nosso prefeito. E outra coisa, quando existe um prefeito que trabalha com a desonestidade, realmente o trabalho maior é fiscalizar. E para encerrar a nossa entrevista, tem aqui também o seguinte, bom dia, parabéns ao vereador Diego Guimarães pelo excelente trabalho que vem até aqui desenvolvendo pela nossa sociedade, em especial o transporte público municipal. A população precisava de um vereador que não é omisso, não se esconde e vai para cima em busca da defesa da sociedade. É o Luciano e tem mais um áudio. Bom dia, Antero, tudo bem? Meu nome é Adevair Chaves, eu acompanho, não com muita frequência, mas sempre venho acompanhando as atuações do vereador Diego e quero aqui apoiá-lo no sentido que eu acho também que o vereador tem que apresentar projeto, apresentar leis, mas uma das funções que o vereador tem que fazer também é fiscalizar a boa gestão do nosso município. E eu penso que o vereador Diego Guimarães faz isso muito bem e quero recomendá-lo aqui que continue com muita seriedade e sempre em favor da capital e pro lado do bem. Parabéns pela sua atuação. Um abraço, tchau. Vereador Diego. Vamos lá. Primeiro, Rodrigo, obrigado pelo elogio. Estamos à disposição, apenas tão somente cumprindo nosso dever como vereador. Obrigado mesmo pelo apoio. Deputado Faisal, deixar meu abraço, minha saudação. É uma honra poder ser seu amigo, militar politicamente contigo e também ser representado por você, já que fui seu eleitor nas eleições de 2018. Vou verificar essa lei que você apresentou, esse projeto de lei, inclusive para, se for o caso, a gente reapresentá-la. Tá? O Adevair também agradecer a fala dele e dizer o seguinte, primeiro, quanto à oposição, eu sou sim oposição hoje ao prefeito Emanuel Pinheiro, eu uso muito o termo independente, eu falo que eu sou um vereador independente, mas parece que politicamente as pessoas falam, fica em cima do muro. Não fica em cima do muro, eu sou uma oposição sadia, então, vamos usar esse termo. Oposição sadia. Aquilo que tem que criticar, a gente critica. E aí, mais uma vez, dizendo aquelas pessoas que me falam, vocês ficam só criticando? Não. A gente traz resultado para o município de Cuiabá também. A nossa atuação, a nossa oposição sadia, fiscalizatória, nós estamos, inclusive, fazendo um levantamento de quanto nós já geramos de economia para o município de Cuiabá com as nossas fiscalizações. Em licitações que muitas vezes estavam em um preço e foram reduzidas, tarifa do ônibus que a gente conseguiu reduzir. É importante falar também aqui a briga e a luta que a gente teve para manter os aplicativos como o Uber, entre outros, que hoje solucionam, em parte, pelo menos, o problema da mobilidade urbana da nossa cidade. Porque eu acredito que o meu papel como parlamentar, lógico, produzir leis são importantes, você ter aqui 5, 6 leis já, que a gente apresentou e boa parte delas foram aprovadas. E por mais que eu seja tido como um vereador de oposição e polêmico na questão fiscalizatória, eu não tenho dificuldade nenhuma de aprovar essas leis
dentro da Câmara Municipal. E aí eu falo, neste ponto, elogiando meus colegas vereadores, que não pessoalizam na nossa atividade parlamentar, inclusive na aprovação de leis, a questão da fiscalização. Quando é boa para Cuiabá a lei, inclusive uma dessas leis, a lei dos sabatistas que eu citei aqui, o prefeito Emanuel Pinheiro tinha vetado uma delas. E um veto, para mim, que era completamente descabido. A Câmara Municipal derrubou o veto dele, a base do prefeito derrubou o veto dele, para que essa lei hoje pudesse beneficiar muitas pessoas que guardam o sábado, e hoje pode se valer dessa lei como uma garantia do seu direito de liberdade religiosa, livre culto. Então, essa oposição sadia ela é muito saudável para Cuiabá. E eu estou falando aqui de uma posição que está, por exemplo, eu não estou criticando o edital do transporte coletivo, como nós começamos a entrevista falando disso, Antero, por criticar. Eu estou falando porque eu me preocupo. Porque eu quero que Cuiabá, primeiro, eu quero que tenha um contrato que dê segurança jurídica para o empresário que vem trabalhar em Cuiabá, tem que ter segurança jurídica. Quem não tem segurança jurídica, e quando eu falo de segurança jurídica, quem está nos ouvindo, é ter a garantia de que pode investir sem ser surpreendido amanhã com uma mudança de panorama. É a mesma coisa, você que está nos ouvindo, que tem um contrato de aluguel. Você faz o contrato por quê? Para que amanhã ninguém venha aumentar o aluguel sem que você esteja avisado. No recinto do contrato, sem que você seja avisado previamente. A mesma coisa do transporte coletivo. Há um contrato que é celebrado entre a administração pública e o empresário. Então, a minha briga é para que tenha um contrato bom. Bom para o empresário, bom para o cidadão, qualidade para o cidadão, ônibus novos para o cidadão, ar-condicionado e uma tarifa justa. Eu não estou aqui nem para dizer quanto que tem que ser a tarifa da nova licitação, porque nós temos que calcular um novo valor do custo do sistema. E aí você chegar a uma nova tarifa. Mas que essa licitação ela seja feita de forma séria e não direcionada. Se as empresas que estão que vão ganhar, não sei. Isso tem que ser definido quando abrir os envelopes com a melhor proposta. Mas que essa melhor proposta seja a melhor proposta para o cidadão. Que o transporte coletivo ele seja pontual. Chega de a gente ver cidadão. Olha, diariamente eu recebo mensagem de pessoal, estou há 60 minutos aqui, estou há 40 minutos no ponto, o ônibus que era para passar às 5h30, já é 6h10. Nunca. Então, a nossa preocupação é essa, o que a gente quer por meio da nossa atuação parlamentar, possibilitar melhoria nos serviços públicos que são prestados para a população, Antero. Tá, tem uma última pergunta aqui no áudio, só que eu vou pedir para o senhor ser breve na resposta, né? Encerramos por aqui. Não contar aí o Tratado das Tordesilhas. Vamos aí ao nosso ouvinte. Bom dia, Antero. Bom dia, ouvintes. Bom dia, vereador Diego Guimarães. Gostaria de fazer uma sugestão para o senhor que entre com um projeto passando de 25 vereadores para 16 vereadores aqui para a capital. Assim, teoricamente, 4 vereadores por região. Eu acho que é mais que suficiente. 25 é muita coisa, tá? 16, se quiserem trabalhar, tá mais que suficiente. Um abraço, bom dia, parabéns pelos trabalhos na Câmara. Mário Marques Costa Silva. Mário, eu, se não me engano, tem uma proposta do vereador Adevair, que inclusive eu subscrevi, que era para reduzir para 19, que é o limite. Eu não tenho certeza aqui, porque eu teria que voltar a estudar. Há um limite constitucional, não há? Não. A Câmara tem autonomia para. Mas há um limite mínimo e máximo. Se eu não me engano, tem um limite mínimo e máximo pela quantidade de população. Até eu não tenho certeza, por isso que eu não vou. Mas vou dar uma estudada assim nesse assunto. Acredito que os problemas de Cuiabá não se resolvem simplesmente com a diminuição de vereadores, mas é uma proposta que o Mário Márcio que apresenta, a gente vai certamente estar estudando. Eu vou ver se já não existe uma proposta semelhante. Tem que ver se essa legislação, inclusive, não vai ser, porque tem algumas novidades para essa eleição municipal. O Rodrigo Cirineu, inclusive, me mandou aqui uma mensagem. Foi isso aí, vereador. Tem piso máximo e mínimo a depender da quantidade de população. Desculpa, Antero. Então, o Rodrigo Cirineu mandou, eu assino embaixo. Porque... não, porque ele é muito estudioso. O Rodrigo Cirineu é bom advogado, excelente advogado. O seguinte, essa eleição, ela é uma eleição municipal que não tem coligação e parece que vão estabelecer o distrito. Eu não sei se isso está consolidado mesmo no texto da eleição, porque se o voto for distrital, dá exatamente para fazer o que o Mário Márcio está sugerindo aí. 4 por região e o vereador só vai trabalhar no distrito. Se bem que a proposta é fazer distrital misto.
metade das vagas no distrito e metade das vagas no voto proporcional. Metade das vagas o vereador podia pegar voto da cidade inteira e metade das vagas a disputa no município do distrito são só eleitos os mais votados. Mas, vereador, obrigado pela presença e que o senhor continue fazendo um bom trabalho na Câmara Municipal de Cuiabá. Monteiro, eu agradeço muito, deixo um abraço a você, toda a equipe da Rádio Capital. Um abraço também aos ouvintes, agradecer a todos que participaram. Pedir que, se puder, acompanhar nosso trabalho nas redes sociais, Diego Guimarães no Facebook, no Instagram. E grandes pautas, como é o caso aí que nós falamos do transporte coletivo, reduzimos a tarifa do ônibus esse ano. A gente vai continuar firme e forte, desempenhando a função para a qual fomos eleitos. Obrigado.